Fala galera, professor Rodrigo na área, é isso aí, esse é o Resolvendo a Química, aquele canal onde você aprende química de verdade, gravando num espaço um pouquinho diferente, não estranhe, certo? Para nossa aula sobre radioatividade, uma aula super legal, uma aula super bacana para você fazer a diferença. Eu vou separar ela em duas aulas, beleza galerinha? Então você já sabe, enquanto está rolando a vinheta, deixa o seu curtir, se inscreve aqui no canal e bora! Muito bem, meu povo, o assunto é radioatividade, certo? E se você quiser dar uma olhada aqui, eu gravei um vídeo falando sobre o filme Radioatividade, muito legal também o vídeo para você dar uma olhadinha. Show? Radioatividade, galerinha, é um fenômeno que acontece no núcleo. E lembra que no núcleo eu tenho o quê? Prótons e nêutrons. Lembra que o próton é a carga o quê? Positiva. Tem carga positiva, enquanto o nêutron tem carga neutra. Ah, eu achei que era negativa. Não caia no golpe, certo? Tem carga neutra. Tá. O que acontece? Os prótons cargas positivas, eles se repelem. Então, o nosso núcleo seria instável. Os nêutrons estão ali fazendo um papel de segurar os prótons com a sua repulsão mínima possível, criando um efeito que nós chamamos de empacotamento, certo? Então imagina a briga, e aí essa é a ideia, imagine a briga de dois prótons. Para separar essa briga, você precisa de dois nêutrons, né? Você precisaria de dois nêutrons. Então, dois nêutrons já separaria, ou já juntaria, falaria, oh, vamos se apaziguar, vamos fazer as pazes, vai ficar tudo bem. Né? Então você imagina essa cena acontecendo. Só que conforme você vai aumentando o número de prótons, o núcleo vai ficando cada vez mais maçudo, porque você precisa de cada vez mais nêutrons. Então, quanto mais prótons você tiver, mais nêutrons você precisa para diminuir essa ideia da repulsão. Tá ligado? E aí, conforme eu tenho mais prótons e mais nêutrons, o nosso núcleo vai ficando maçudo. Então você faz a seguinte, imagina a seguinte cena, tá? Imagina a seguinte cena. Você vai viajar, pega uma mala bem pituquinha, e coloca nessa mala bem pituquinha. Você vai colocar lá duas sandálias, um tênis, 5 vestidos, 7 mudas de roupa de baixo. Isso para passar um final de semana. Duas rasteirinhas, a necessaire com 7 tipos de creme. Você vai colocando tudo isso, vai colocando tudo isso dentro da mala. Aí você fecha a mala. Primeiro, para fechar a mala, tu tem que sentar em cima, passar, né, aquele zíper, e a mala ficou como? Abarrotada, igual o núcleo quando ele tá cheião. A hora que tu abre a mala, o que acontece? Tu tem que se desviar. Por que tu vai desviar? Para desviar do nosso salto alto que passou pertinho do seu olho. Vai que pega no olho, né? Então o que acontece? A ideia é mais ou menos essa. Eu tenho um núcleo tão cheio de prótons e nêutrons que ele está instável, tá que nem a tua mala. E a qualquer momento, na busca da estabilidade, ele vai emitir alguma coisa lá de dentro. Professorzinho, acho que eu entendi. Ótimo. Então, deixa o seu curtir aí. Gostou dessa? Boa. Entendeu? Então o núcleo está muito carregado de prótons e nêutrons, está cheio de prótons e nêutrons, e você tem essa emissão de algumas partículas na tentativa do núcleo ficar estável. O que são essas emissões radioativas? São 3 as principais, tá? A partícula alfa, que é formada por 2 prótons e 2 nêutrons, tá? Muitos exercícios aí vão comparar com o núcleo do hélio. Tem um grande poder ionizante. Imagina, 2 prótons e 2 nêutrons. A hora que bate, eles arrancam 2 elétrons facilmente da superfície onde eles batem. Um grande poder ionizante. Mas como tem 4 de massa, ele é maçudão, ele se move mais lentamente. Então tem um pequeno poder de penetração. Beleza? A gente representa 4 em cima, 2 embaixo. O número de massa, que é prótons mais nêutrons em cima, e o número de prótons embaixo, que é a carga. Maravilha.
é partícula, é corpuscular. Não caia na pegadinha aqui, lindos, tá? Que o prof já vai mostrar para vocês. As partículas beta, tá? As partículas beta têm massa desprezível, 0, e carga negativa, -1. Depois de um tempo, perceberam que ela era um elétron. Mas, prof, não tem elétron no núcleo? Como é que o núcleo vai ejetar um elétron? A ideia, galera, é que um nêutron vai se decompor em um próton, em uma partícula beta e neutrino. Tá? Neutrino que o prof colocou aqui do lado, que é uma partícula que tem massa e carga desprezível, tá? Então essa partícula beta vai ser ejetada. Viaja aproximadamente 98% da velocidade da luz, tá? Então tem um médio poder ionizante e um médio poder de penetração. Anota isso. Boa? Legal. E a radiação gama, olha só, alfa e beta são partículas. Gama é radiação. Radiação não é partícula, não tem massa, é uma onda eletromagnética. Tem um pequeno poder ionizante, mas um grande poder de penetração. Viaja na velocidade da luz. E outras partículas que podem ser emitidas aí, tem o neutrino, que o prof falou aqui, de quando um nêutron vira um próton em uma partícula beta, e o pósitron, que já caiu na prova do Enem. O que é o pósitron? O pósitron é o antielétron, é uma partícula beta de carga positiva. Doido, né? Doido, né? E eu tenho, com essas partículas, algumas transformações que podem acontecer. Então eu tenho aí algumas leis de desintegração. A primeira lei de desintegração é a lei de emissão alfa. Imagina que eu tenho um átomo que tem o número atômico Z e o número de massa A. Ele vai emitir uma partícula alfa, ou seja, vai tirar do núcleo dele 2 prótons e 2 nêutrons. Então o que vai acontecer? O número de prótons que antes era Z fica Z menos 2. Por que, prof? Porque ele perdeu 2 prótons. E o número de massa fica 4 unidades menor. Por quê? Porque ele perdeu 4 unidades de massa. 2 prótons e 2 nêutrons. É a chamada lei de Soddy. O prof trouxe um exemplo aqui do polônio, da Marie Curie, certo? Um emissor alfa emissor. Veja, 84 emitiu alfa, virou 82, virou chumbo. Professor, um elemento está se transformando no outro. Sim, galera. Isso aqui nós vamos chamar de transmutação. Tá? Então você percebe que mudou 2 unidades para menos o nosso número atômico e 4 unidades para menos o nosso número de massa, é porque o nosso núcleo emitiu uma partícula alfa. Se emitir duas, a gente vai ter diminui 4 embaixo, diminui 8 em cima. Fechado? Boa! E a segunda é a lei de emissão beta, que é a de Soddy-Fajans. Eu tenho aqui um elemento químico B, de número atômico Z e número de massa A. Ele é um beta emissor. A massa continua a mesma. Para a aula agora. Anota aí. Quando eu tenho uma emissão beta, o núcleo pai, que é o núcleo instável que emite essa beta, é isóbaro do núcleo filho. Oh, meu Deus, teacher, o que é isóbaro? Isóbaro quer dizer que eles têm o mesmo número de massa, tá? Então, pai e filho são isóbaros. Então, emissão beta. Só que perceba, a massa continua a mesma porque a massa da beta é desprezível. E o número atômico aumenta. Por que o número atômico aumenta? Porque eu tenho, vou voltar, porque eu tenho, no momento em que um nêutron vai emitir a partícula beta, ele também se transforma num próton, então aumenta o número de prótons. Por isso que o número atômico aumenta. Então aqui ó, você tem o carbono 14, que eu converso com vocês na nossa próxima aula sobre ele. O carbono 14 vai emitir uma partícula beta virando nitrogênio. Perceba uma coisa, lindos e lindas, eu preciso que você perceba isso. Trate a flechinha como um sinal de igual.
Veja que dos dois lados, em cima e embaixo, a conta dá a mesma, ó. 218 é igual a 4 mais 214. 84 é 2 mais 82. Você está percebendo isso? Guarda essa dica. O número de cima é igual dos dois lados, o número de baixo é igual dos dois lados. Com isso, fica muito mais fácil você entender essas leis de desintegração. Fechado? Boa! Agora, galera, última parte só para a gente terminar aqui, para você detonar nas questões, falando em detonar, porque está na bomba atômica e está na bomba de hidrogênio, a fissão e a fusão nuclear. A fissão, o nome já diz, ó, fissão é quebra. Então você tem um nuclão, que é grande, quebrando em nuclinhos. Então eu tenho um nuclão quebrando em nuclinhos e essa quebra, essa fissão nuclear, libera energia. É o que acontece na usina termonuclear, é o que acontece na bomba atômica. Eu tenho o núcleo de urânio, que é bombardeado por um nêutron, se transforma no bário e no criptônio, 3 novos nêutrons e energia. Na usina nuclear, desses 3 novos nêutrons, eu pego um e faço a reação continuar acontecendo. Numa bomba atômica, esses 3 novos nêutrons encontram 3 novos núcleos de urânio, produzindo 9 novos nêutrons. Esses 9 novos nêutrons colidem com 9 novos núcleos, que vão produzir 27 novos nêutrons. E isso vai acontecer uma reação em cadeia, por isso que explode tudo, porque libera uma quantidade de energia muito grande. Certo? Isso é a fissão nuclear. E a fusão, né? Muita gente vai entender a referência, outras pessoas não entenderão a referência, tá? É quando eu tenho 2 núcleos pequenos que se fundem para formar um núcleo maior, liberando bastante energia. É o que acontece no Sol e na bomba H, a bomba de hidrogênio, certo? Uma bomba de fusão nuclear. Eu tenho aqui, ó, o exemplo que acontece no Sol. O deutério e o trítio vão fundir formando hélio, um nêutron e energia. Beleza, galera? Qualquer dúvida, manda aqui, ó, no Instagram do Prof, que o Prof tem todo o prazer de responder você. Deixa o teu feedback aqui nos comentários, o teu joinha, que é muito importante para a continuidade desse nosso projeto. A gente continua falando disso na próxima semana. Valeu, galera! Tchau, tchau!